Olá, meu caro internauta, bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite e, é claro, agradecendo pela tua companhia, pela tua audiência. É aquilo que eu sempre falo, você é o motivo de nós estarmos aqui nessa labuta diária aqui no rondoniaovivo.com. 13 anos de história, 13 anos contando os fatos que acontecem, fatos reais, sem fake news, que acontece aqui no estado, no Brasil e no mundo. Graças a Deus, obrigado a essa equipe que está na nossa redação aí, olha, azeitada, como eu sempre falo, pimentada, colocando você bem informado todos os dias, a todo momento. Cada clique tem uma notícia nova, isso eu te dou certeza, tá bom? Agora, só na hora do almoço, que a gente do meio-dia às 2, o pessoal dá uma paradinha, mas mesmo assim fica entrando coisa. Mas hoje, gente, hoje é exatamente quinta-feira, 8 de agosto de 2019, esse ano está passando, ele está voando, e o mês de agosto não fugiu a regra, com fumaça e tudo. Porto Velho está complicado, meus amigos. Tá difícil até dormir, então, a noite bate, é aquela fumaceira. Fico com pena de quem tem uma idade mais elevada e quem tem criança em casa ou sofre algum problema respiratório, porque tá complicado, viu? Tá complicado, e todo ano é a mesma história, mas as queimadas continuam. O brasileiro tem que se conscientizar que não vai ser queimando que vai resolver a coisa não, hein, gente? Pelo contrário, daqui a alguns anos podemos reclamar e muito. Já estamos reclamando agora, mas vamos sentir ainda mais o fato de estarmos desmatando tudo aqui em nome de um tal de progresso que nunca chega, meu amigo. Só não está nos causando, acho que, muito prejuízo até agora. E outra coisa, gente, ontem aconteceu em Brasília uma ideia assim, olha, tenho que parabenizar o governo do estado, o Sebrae, todo mundo que se empenhou em realizar o churrasco de tambaqui lá em Brasília, nas planadas do Ministério, para divulgar a nossa produção de tambaqui aqui no estado de Rondônia. Aliás, Rondônia é um dos estados que mais produzem tambaqui. Então, vamos divulgar isso mesmo. Já que passou por Brasília, agora vamos chegar ao Rio, vamos chegar a São Paulo, vamos chegar aos grandes centros e divulgar mesmo. Nós produzimos, temos mais é que vender esse material, gerar lucro e renda para a nossa população aqui em Rondônia, com certeza, né? E uma outra coisa, e falar em Rondônia, né, gente? Rondônia nunca deixa de ser notícia. Hoje está tendo uma operação Pare e Siga da Polícia Federal investigando os desvios de verba na construção da sede da PRF. O meu pessoal está dando pinote até na construção da sede da PRF. O negócio está feio mesmo, hein? Mas a Polícia Federal está em campo aí. Já estavam alguns mandados de busca e apreensão, ou seja, a investigação está andando. Vamos ver até onde vai dar isso, não é? E hoje eu estou aqui para falar, continuando no assunto policial, mas dessa vez alusivo aos 13 anos da Lei Maria da Penha. Estou aqui com uma delegada, a delegada Juliana Tavares, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAN. Trabalha com mulheres, Infelizmente, Rondônia ocupa ocupa um espaço nesse ranking de violência contra a mulher no Brasil, que não é motivo de orgulho para nós, não pode ser motivo de orgulho. Mata-se muitas mulheres aqui no estado, bate-se, espanca-se, violência psicológica, e esse agressor muitas vezes fala assim, é só de fora. Não, gente, o agressor mora contigo, tá? Ele dorme com você todas as noites. E é justamente essa figura aí que muitas vezes vai para o rol, vai para a lista de assassinato tal do feminicídio aqui no Rondônia. Vamos conversar um pouco com ela, vai explicar como é que está a delegacia, as dificuldades, o motivo dessa violência, qual é o trabalho que elas desenvolvem, enfim, vai dar uma geral conosco aqui, ok? Delegada Juliana Tavares, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Muito obrigada, eu que agradeço a participação e colaborar com as perguntas, as indagações em relação à violência contra a mulher. Falar em violência contra a mulher é um assunto que demanda tempo, né? Sim, acho que o programa é até insuficiente se a gente for falar realmente da violência contra a mulher, abranger todos os tipos de violência, um pouco dos números que nós temos aqui no estado de Rondônia. Tá certo. Juliana, você, desculpa eu te falar, mas você tem uma voz assim calma, como alguém que transmite uma paz, né? Imagina que no ambiente que você trabalha precisa disso, né? E todo mundo se estressar lá. Então, se apresente para o nosso internauta. Quem é Juliana Tavares? Bom, eu sou delegada de polícia há 8 anos aqui no estado. Atuei já no município de Ariquemes. Hoje estou à frente da Delegacia da Mulher, como delegada adjunta. Esse sotaque é de onde, Juliana? Sou do Nordeste, sou paraibana. Tá certo, Juliana. Juliana, o que é a DEAN?
como se a pessoa fala, DEAN, né? Que o nome é muito grande, né? Então... A DEAN é uma abreviatura, né? Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. Uhum. E lá nós tratamos, apuramos, né, os crimes que são praticados no âmbito da violência doméstica em detrimento à mulher. Aqueles crimes que têm uma relação de gênero do agressor com a vítima. Quando a gente fala da delegacia especializada de atendimento à mulher, o que diferencia uma mulher sobre uma delegacia geral uma delegacia da mulher? Que esse tratamento é diferente? A ocorrência é diferente? A forma de fazer a ocorrência? Nós buscamos um atendimento capacitado em atender essas mulheres vítimas de violência, até porque é uma violência em que, por se tratar uma violência de gênero, uma violência que muitas vezes é praticada no ambiente doméstico, as mulheres elas não se sentem capacitadas e encorajadas, na verdade essa palavra, encorajadas em denunciar o agressor. Até porque ela vai voltar muitas vezes ao convívio com eles. Então, assim, a gente busca trazer um atendimento diferenciado e um atendimento mais humanizado para aquelas mulheres que buscam os nossos serviços. A delegacia funciona todos os dias, de qual horário? E qual o telefone de contato? Que muitas vezes as pessoas falam, meu Deus, estou ligado para a delegacia, né? A delegacia hoje nós fornecemos um atendimento das 7h30 às 7h30 da noite. Então nós temos esse período para que seja feito o registro de ocorrência policial. O atendimento é até 1h30, 13h30 e durante os finais de semana a delegacia ela funciona só na central de flagrantes, que é onde é feito o encaminhamento dessas vítimas caso precise numa situação de urgência para a casa-abrigo. Agora, uma delegacia como essa, não seria interessante, Juliana, funcionar 24 horas? Sim, é uma luta que vem se questionando, né, para que a delegacia funcione 24 horas. Só que atualmente nosso quadro de servidores é deficitário. Não temos condições nesse momento, com o atual quadro de servidores, de trabalhar nesse período mais extenso. Então, assim, a gente precisa primeiramente de uma remodelação do quadro de servidores, uma remodelação até da estrutura nossa, né, estrutura física, para que nós possamos atender a comunidade no período integral. Tá certo. Nós, hoje, Rondônia, como é que está essa questão dos dados de violência contra a mulher em Rondônia? Hoje, falar de dados, eu sempre tenho um certo cuidado. Certo. Por quê? Porque os dados, muitas vezes, eles não demonstram se a violência aumentou ou diminuiu. Porque se eu analisar um dado friamente, eu posso ter a conclusão de que ou as mulheres chegaram a denunciar mais, através das campanhas educativas que hoje elas são bastante divulgadas. As mulheres, elas, particularmente, elas conhecem os seus direitos, não é? Até mulheres que chegam na delegacia já sabem o que querem, porque viram no noticiário, viram na mídia que ela pode requerer uma medida protetiva, ela pode ser encaminhada para casa-abrigo, ela pode ter assistência para retirar seus pertences. Então, nesse ambiente, a gente pode chegar à conclusão de que ou a mulher conhece mais os seus direitos e acaba divulgando porque sente confiabilidade, ou o número de violência aumentou. Então, para a gente ter um parâmetro, se aumentou ou se diminuiu, a gente precisa fazer um estudo mais apurado em relação ao número de violência. Se foi decorrente, se a motivação foi decorrente da divulgação, para aquela mulher se empoderar mais, porque anteriormente a gente não tinha isso. As mulheres se sentiam mais retraídas em denunciar. Hoje as campanhas educativas, elas buscam sempre a palavra empoderamento, que é isso. A mulher se investir e dizer, eu vou denunciar porque eu sei que eu tenho mecanismos de proteção a meu favor. Então, falar de números é um pouco delicado em relação a esse aspecto. Agora, na tua opinião, onde é que está a raiz dessa violência contra a mulher? Hoje nós temos uma sociedade patriarcal, né? Uma sociedade enraizada em conceitos machistas. E esse fato ele influencia muito, né, no conceito da violência, porque se eu tenho uma sociedade em que os homens apregoam o machismo ainda, esse machismo ele sai do ambiente social e ele vai encontrar
vai desaguar, na verdade, no ambiente doméstico. Porque se nós saímos de casa, temos vários problemas no trabalho, na comunidade em geral, quando a gente chega em casa, é o nosso ponto de auxílio, é o nosso ponto de apoio. E ali em casa, se acontece a violência ali na casa, é sinal que algo está errado perante a sociedade. Ou temos esse machismo enraizado mesmo no ser humano, ou temos uma sociedade conflitante. Então, a raiz mesmo do problema, ela tem que ser estudada, é a sociedade mesmo, porque a raiz pode ser muitas vezes cultural. Tá certo. Agora, como é, não sei, pela tua experiência, como é esse homem que é chamado da delegacia da mulher? O que eles alegam? O perfil, o que eles falam na maioria das vezes, se você puder mensurar isso. Na delegacia, os agressores, eles são chamados a título de investigados. Porque o nosso procedimento, o inquérito policial, é um procedimento investigativo. Então, por ele ser investigado, ele ainda não é responsabilizado nem culpado. E naquele momento, nós fazemos o auto de qualificação e interrogatório, que também é uma oportunidade para que ele se defenda. Nós vivemos num estado em que no estado que eu falo no sentido macro, que nós temos o contraditório e ampla defesa. Então, lá naquele momento, é oportunizado também para o investigado que ele se defenda dos fatos que foram mencionados pela vítima, narrados inicialmente, e que apresente a versão dele dos fatos. Muitos, em sua maioria, negam as agressões. Então, os elementos de prova que vão estar arraigados dentro do procedimento é que vão servir de base para chegar a uma conclusão se o fato aconteceu e de que forma que aconteceu. Quando nós falamos, Juliana, em agressão, não é só a agressão física que você está se referindo, não, certo? Certo. Qual é outro tipo de agressão? Que muitas vezes a mulher nem se dá conta que ela está sendo agredida, não é isso? Nós temos 5 tipos de agressões, basicamente 5 tipos. Agressão física, agressão verbal, aquela que comete com xingamentos, palavras de baixo calão. Agressão moral, que denigre a imagem da mulher ou o que ela sente de si mesma. Física, moral, sexual, e a violência psicológica também temos, e a violência patrimonial. Então, fazendo um retrospecto, temos a física, a moral, a sexual, a patrimonial e a psicológica. Basicamente, são esses 5 tipos de violência. Uma mulher, que eu achei interessante a gente abordar esse ponto, uma mulher, como que ela pode perceber que aquele companheiro dela é um homem agressivo? Ou seja, em que momento esses sinais começam a aparecer? Ela deve ficar alerta. Hoje há estudos em relação ao ciclo da violência, né? O que seria esse ciclo? O ciclo da violência, ela inicia com o menor tipo de violência, que é aquela violência que muitas vezes não deixa marcas físicas, aquela violência em que a mulher se sente que está sendo violentada, seja por alguma palavra que foi proferida pelo infrator, que muitas das vezes é a violência psicológica, em que a autoestima dela é colocada à prova, ela é denotada com palavras de baixo calão, com palavras injuriosas que levam à baixa da autoestima da mulher. Então, esse tipo de violência, ela já pode ser, eu posso até usar o nome deflagrada, porque ali é o início da violência. E aí, quando eu falo do ciclo, a violência, ela inicia-se muitas vezes com as agressões verbais, elas vão crescendo, tomando uma proporção para chegar numa violência física, e aí o ciclo ele vai crescendo no sentido de que há uma reconciliação, essa reconciliação seria o perdão, e aí volta-se novamente a ter uma outra violência. Então, acontece uma fase cíclica, em que a mulher não se sente encorajada para poder denunciar, acreditando sempre que ocorreu a violência, vai haver o perdão, depois do perdão acontece nova violência, e é isso que a gente quer chamar a atenção, para que, na verdade, é a quebra do ciclo. Queremos quebrar esse ciclo de violência contra a mulher. Percebeu que está havendo algum tipo de agressão,
que seja uma palavra injuriosa, uma palavra de baixo calão, ela pode proceder à denúncia em relação ao agressor. Acho que deve ser muito difícil, eu imagino, posso até estar errado, mas uma mulher procurar a delegacia no primeiro momento que o marido fala, talvez uma palavra de baixo calão. Né? O maior número de ocorrências que nós temos, elas são relacionadas às ameaças, que são aquelas que ofendem a integridade, né, que geram risco, falando uma linguagem mais comum, ela gera um risco à vida da mulher, então é a que é mais denunciada. A violência psicológica, muitas vezes, ela é deixada em segundo plano em razão disso, porque não se percebe que está tendo esse tipo de violência, e aí espera-se, ou mesmo pelo ciclo, a questão da lua de mel, a lua de mel que eu falo, essa reconciliação, que eu falei inicialmente, essa reconciliação, o perdão, e aí acaba por denunciar esse primeiro contato com a violência, que foi aquela violência psicológica que ela sofreu. O homem, quando ele chega numa delegacia dessa, o que ele alega, maioria vezes? Ciúmes, insegurança? Como eu falei, eles podem ter sérias alegações em relação ao que foi comentado, ao que foi falado pela mulher, né? E não se fala muito se foi ciúmes, mas as negativas são no sentido de contradizer o que a mulher falou. Vamos supor, houve uma lesão corporal, o companheiro vem para ser ouvido, ele pode arguir que o fato não aconteceu, que a violência não decorreu dele por si próprio, mas porque ele foi provocado, mas que isso não é causa mesmo para a violência. São N alegações e aí cabe a ele, decorrer de cada caso concreto, ser analisado. E essa violência, Juliana, ela não tem classe social, cor, gênero, raça? Não, porque a violência, ela, desde que a sociedade é sociedade, que nós temos violência. Então, assim, quando se traça um mapa que a violência ocorre mais nas classes inferiores, mais naquelas famílias de baixa renda, é porque é aquele público que noticia mais a violência. Então, seja por questões sociais, as altas classes, o poder aquisitivo maior da sociedade, ela não denuncia, isso é fato. E aí são poucos os índices de denúncias que nós temos em relação à alta sociedade. Existem? Existem. Possa ser que não chega à delegacia, possa ser que não seja em algum órgão de proteção para que conste nos dados estatísticos. Tá certo. Agora, a gente tem ouvido falar muito nos casais homoafetivos. Tem muita violência nesse grupo também? Sim, a Lei Maria da Penha, ela estabelece a independência da orientação sexual. Havendo uma relação de gênero em que num dos polos esteja uma pessoa do sexo feminino, por exemplo, se ela tiver uma companheira, que seria caracterizada uma relação homoafetiva, independente da orientação sexual, ela é enquadrada na violência de gênero. Eu te fiz essa pergunta porque existe um discurso, digamos, moralista por parte de muitas pessoas. Quando acontece um caso, por exemplo, de violência num casal homoafetivo de mulheres, fala assim, tá aí, é um casal de lésbica. Ou seja, como se todos os casais homoafetivos de mulheres fossem os casais que só tivessem problema, que só dessem problemas, digamos assim, e com violência mais constante. Quando, na verdade, eu penso que a violência está em todos os casais, homoafetivos, heterossexuais. Então não tem como a sociedade muitas vezes ficar, é um casal só em duas lésbicas. Você entende? Não, sim, a questão da violência ela está enraizada dentro da sociedade. Então a gente não tem parâmetros para traçar se é de acordo com cada grupo social. Não cabe fazer um paralelo em relação ao grupo social. A violência ela está dentro da sociedade, ela pode acontecer contra qualquer pessoa, independente da orientação sexual. E em razão disso, havendo uma situação em que o polo passivo seja uma mulher, ela é traçada dentro do ambiente doméstico pela Lei Maria da Penha, mesmo que haja uma relação homoafetiva. As redes sociais estimularam um aumento da violência, na tua opinião? As redes sociais estimularam o aumento da violência. As redes sociais elas contribuem para a divulgação, né, de fatos.
expõem mais o perfil pessoal das pessoas, mas o que eu posso te adiantar em relação a isso, acho que eu até entendi a sua pergunta, é a questão dos crimes virtuais que vêm ocorrendo, possa ser até nesse sentido. Não que a rede social ela interferiu nesse sentido, mas usou-se como mecanismo de divulgação de palavras que possam denegrir a imagem da vítima, ou ser de fácil acessibilidade. Hoje as pessoas têm vários contatos com as redes sociais, então hoje é de fácil acesso, os celulares em sua maioria todos são smartphones, então é de fácil acesso à divulgação nos meios sociais, e isso não que seja um meio, mas favorece a divulgação de conteúdos, sejam eles pornográficos, daí nós tivemos uma legislação nesse sentido, sejam eles de conteúdos pornográficos ou de conteúdos que possam denegrir a imagem da vítima. Existe uma coisa, até o porno revenge, que é algo que é a vingança do ex, quando tem momentos íntimos do casal, fotografa, filma, e quando termina a relação, expõe isso para todo mundo ver. Qual é a sociedade que as mulheres, em especial, porque normalmente quando acontece isso, todo mundo fala, não fala do homem, fala da mulher, que apareceu lá, em momentos íntimos, sexuais. Como a mulher pode evitar esse tipo de coisa? E o que a delegacia, o que a legislação garante? A legislação ela veio para punir esse agressor, né? Porque veio tornar crime a divulgação de conteúdo sexual, de conteúdo pornográfico que exponha a mulher. Então, por se tornar crime, a legislação ela veio para acompanhar a evolução da sociedade. Hoje, como eu falei anteriormente, como se há muita acessibilidade em relação aos meios de comunicação, em relação às mídias, aos meios sociais, esse acesso, esse canal de acesso, torna mais favorável para o homem fazer essa divulgação. Só que a legislação veio nesse sentido, de coibir esses crimes, essa prática, esse tipo de conduta, em que o homem, muitas vezes, para denegrir a imagem da vítima, a expõe nos meios sociais, através de mídias, através das redes sociais. Tá certo. Eu queria que tu explicasse uma coisa, que é uma dúvida, que a legislação mudou e as pessoas muitas vezes não entenderam ainda. O que é o estupro? Estupro é um crime sexual, onde ocorre violência ou grave ameaça em relação à pessoa. Havendo violência ou grave ameaça, é enquadrada no artigo 213, que seria o crime de estupro. O fato do homem tocar numa mulher sem o consentimento dela é um caso de estupro? Nós tivemos uma inovação legislativa no ano passado, 2018. A lei ela veio trazer o crime de importunação sexual. E esse crime de importunação sexual, ele encontra previsão no artigo 215-A. Eu vou trazer bem a lei para ficar mais propriedade das pessoas que puderem consultar a legislação. É a Lei 13.718 de 2018, né? E ela veio trazer uma outra prática que seria o ato libidinoso. A prática de ato libidinoso, praticar contra alguém e em sua ausência e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a lascívia própria do terceiro é classificado como crime de importunação sexual. Então, a questão do toque, apalpar as partes íntimas da vítima, ela pode ser enquadrada no crime de importunação sexual, que ele é diverso do crime de estupro pelo fato da violência ou grave ameaça. Tá certo. Juliana, nós estamos numa semana que se comemora 13 anos da Lei Maria da Penha. Qual a tua opinião sobre a Lei Maria da Penha? Em que ponto ela só ajudou? Ela tem pontos que, na tua opinião, deveriam ser mais trabalhados? A Lei Maria da Penha ela é um avanço. Ela é um aspecto muito positivo em relação à proteção à vítima de violência. Anteriormente não tinha-se nada sobre uma proteção mais específica para a mulher. Todos os procedimentos eles eram tratados no âmbito do juizado ou no âmbito do juízo comum. Então, mesmo que fosse uma violência doméstica, ele era traçado como, se fosse uma violência doméstica, por exemplo, um crime de ameaça, ele era traçado como menor potencial ofensivo e aí cabia ao infrator o pagamento de cestas básicas, pagamento de prestação de serviços comunitários, hoje não mais.
a legislação ela não veio trazer crimes, ela veio trazer medidas, procedimentos que tornam mais rigorosa a apuração dos crimes envolvendo a mulher em situação de violência. E aí é uma inovação, sim, precisamos avançar, estamos tendo modificações, recentemente temos uma modificação que foi o sentido do descumprimento da medida protetiva. Hoje o descumprir uma medida protetiva é considerado crime, autoriza a prisão do infrator. Então tivemos grandes avanços, esses 13 anos são para comemorar esses avanços em relação à Lei Maria da Penha. Temos muito a adquirir, muito a se fazer ainda. Só que a sociedade ela vai evoluindo e vão criando mecanismos que a legislação possa acompanhar. Hoje temos crimes virtuais, que anteriormente não existia, ninguém sabia nem sequer o que é uma rede social. Então a legislação está aí para isso, acompanhar a evolução da sociedade. Recentemente, no início desse ano, teve um crime que chocou a sociedade rondoniense, que foi o assassinato de uma professora por parte de um companheiro, lá no Candeias, no município de Candeias do Jamari, aqui perto de Porto Velho. Esse rapaz, o assassino, ele havia sido preso, e já havia prometido que ia matá-la, aí ele foi preso e foi liberado e fez e matou. Como que a mulher consegue se proteger? Tem alguma casa de passagem em Porto Velho? Sim, nós temos a Casa Abrigo. Hoje nós contamos com estrutura e com o apoio do CREAS, que é um órgão estatal, e que as denúncias em que são levadas ao conhecimento da Delegacia de Atendimento à Mulher, havendo uma situação de risco em que a mulher ela se sente em risco, que ela se sente ameaçada de voltar ao convívio do lar, ela pode solicitar para ser abrigada neste local. É um local sigiloso, um local que nós disponibilizamos em parceria com o CREAS, que é oferecido pelo CREAS, é a chamada Casa Abrigo de Proteção às Vítimas de Violência Doméstica. Então, nesse local, por ser sigiloso, nem nós temos conhecimento, nós que eu falo a sociedade mesmo, de onde fica, mas é um local onde a mulher se sente protegida até que o procedimento criminal chegue a uma resolução. Tá certo. Minha cara Juliana, infelizmente o tempo aqui ele corre, ele voa, aliás, ele não corre, tá? Eu queria que você deixa aqui as suas considerações finais, deixasse um recado para a população de Rondônia, em nome da DEAN, né? Sim, eu gostaria de deixar um recado para as mulheres que estão passando por algum tipo de violência, ou mulheres que tenham conhecimento que outras mulheres estejam em situação de violência, que a Delegacia da Mulher ela está com seu atendimento sendo realizado no período que eu falei inicialmente, de 7h30 às 19 horas, que ela pode se dirigir à delegacia, fazer o seu registro de ocorrência para que nós possamos apurar os fatos com o rigor da Lei Maria da Penha. Tá certo. Juliana, nós aqui do Rondônia ao Vivo estamos de portas abertas para a DEAN. Por favor, a hora que precisar do apoio nosso aqui para divulgação, enfim, em geral, sabe que nossas portas estão abertas, tá? Eu agradeço muito você ter liberado uma hora de ter vindo aqui conosco para conversar, explicar um pouco para o nosso internauta e para as mulheres em especial, essa questão da violência contra a mulher. Felizmente é um assunto que não se esgota e eu acho que quanto mais a gente divulgá-lo, mais chance temos de combater esse problema. Isso é um problema, né? Sim, quase uma epidemia já, né? Se não virou uma epidemia, né? Espero que não. Então tá certo. Ana, obrigadão, Muito tá bom? obrigada. E você que ficou aí, eu te agradeço bastante mesmo por você ter nos dado o prazer dessa tua companhia. Espero que você tenha um dia de muita paz, muita luz, muita saúde, acima de tudo, muito equilíbrio. E com certeza amanhã, sexta-feira, estaremos aqui novamente para bater aquele papo. Tá bom? Um abraço.